E a gente volta a falar sobre glaucoma na edição de hoje do programa Utilidade Pública com o Dr. Vinícius. Dr. Vinícius, que é especialista no assunto. Como é que é o tratamento do glaucoma? Na grande maioria dos casos, o glaucoma, eu diria em torno de 95% dos casos, a pressão intraocular é controlada com o uso de medicamentos. A gente fala dos colírios, né? Os colírios antihipertensivos que servem para controlar a pressão do olho do paciente. Então, 95% dos casos se resolve basicamente com o uso de colírios. A pessoa utiliza esse colírio para o resto da vida? Para o resto da vida. Uma vez diagnosticado o glaucoma, o paciente tem que usar de forma crônica, todo dia, o colírio. Às vezes uma gota, às vezes 2 gotas por dia, mas o paciente tem essa obrigação como se fosse um hipertenso. Um paciente que tem hipertensão cardíaca, tem que tomar o seu remédio todo dia para controlar a pressão. Da mesma forma, é o tratamento para o glaucoma. Todo dia o paciente tem que pingar uma gotinha do colírio. Vou tentar considerar alguns casos. A pessoa perdeu já uma parte, por exemplo, teve 30% aí de um lado da visão comprometida, certo? E começou a fazer o tratamento. Então, ela interrompe aquela perda da visão, é isso? Na grande maioria dos casos, sim. Né? Eu vou ser bem sincero, existem alguns casos que, por características genéticas da pessoa, mesmo você controlando a pressão, o glaucoma pode evoluir, mas não é comum, né? São aquelas exceções. São as exceções. Nada em medicina é matemático, né? Então, você pode ter um controle pressórico, mas aquela pessoa tem uma carga genética muito forte, que faz com que as células do nervo óptico dela se desgastem, mesmo que ela tenha pressão controlada. Mas se ela estivesse com a pressão descontrolada, com certeza esse paciente já estaria cego muito mais rápido. Então, é importante controlar a pressão intraocular para preservar ao máximo essa visão do paciente. E tem por exemplo, alguma outra doença que a pessoa possa ter na visão que ou acelere ou piore o glaucoma? A gente pode ter doenças dos olhos que causam glaucoma. Então, além da pressão? Além da pressão intraocular. A pressão intraocular é o ponto-chave, né? Se você tem um aumento da pressão intraocular, você tem um comprometimento do nervo óptico, que aí a pessoa vai perdendo o campo de visão. Existem doenças dos olhos que aumentam a pressão intraocular, que aí causam um glaucoma. A pessoa está ali fazendo o tratamento com o colírio, já avisou, tem que ser diariamente. Mas aí a pessoa relaxou, usa um dia, não usa o outro, ou até interrompe por um período, sei lá, 1 mês, 2 meses, o tratamento. O paciente não usar 1 dia, 2 dias do medicamento, não tem problema, não vai ter nenhum prejuízo para a sua visão. O grande problema é quando você deixa um grande espaço de tempo sem a utilização do medicamento, tipo 30 dias sem utilizar o medicamento. Aí a pressão volta a aumentar e aí começa a haver o dano na visão novamente. Então, se o paciente esqueceu, doutor, esqueci de usar 1 dia, 2 dias, não tem problema. O efeito do medicamento, ele tem uma latência de 15 dias, 20 dias, não há problema. Após 30 dias, aí já se torna um pouco mais perigoso, aí a gente não recomenda que o paciente faça isso de forma alguma. O esquecimento de 1 dia, 2 dias, não há problema, não tem problema algum. A gente está falando do tratamento com o colírio. Isso. Cirúrgico. Tem cirurgia para glaucoma? Existe a cirurgia do glaucoma, existem várias técnicas, né? E quando é que se indica a cirurgia? Quando os colírios não funcionam. Então você usa terapia máxima, 3, 4 colírios, até medicamento via oral, né? O paciente tem que tomar o medicamento, os comprimidos. E aí a pressão intraocular não controla, é um glaucoma de difícil controle, aí nesse caso tem que se fazer a cirurgia. Quando os medicamentos não controlam é que se indica a cirurgia, que representa 5% dos casos, 5 a 6% dos casos. E a cirurgia, ela age assim como o colírio, ela apenas interrompe a evolução, porque recuperar não recupera. Não recupera. Ela vai fazer com que a pressão intraocular diminua, né? Faz com que você torne a pressão do olho mais controlada e fazer com que a doença se estacione. A gente está falando muito nessa questão do glaucoma aí a partir dos 40 anos,
Só que a gente tem naquela lista, claro, no número bem mais reduzido, mas também registrado a questão do glaucoma congênito. Sim. Não é isso? O glaucoma congênito por exemplo, é um problema que deve ser resolvido de imediato com cirurgia. Você tem que fazer a cirurgia, tem que intervir na criança o mais breve possível para que não danifique a visão dela de forma irreversível. Com quanto tempo de nascido? Mas diagnosticou o glaucoma congênito, normalmente a criança nasce com muito lacrimejamento, o reflexo dos olhos é um pouquinho esbranquiçado, né? Tem um olho mais vermelho, mais congesto. São sintomas, são sinais do glaucoma congênito. E aí, nesse caso, a mãe deve procurar de imediato um especialista e, nesses casos, a cirurgia é indicada sempre. Isso eu trouxe aí alguns que a gente pode chamar de sintomas mesmo do glaucoma. São fatores que evidenciam que aquele bebezinho ele pode ter o glaucoma. E claro, a mãe, né, tinha ou tem glaucoma e não diagnosticou certamente, porque quando há esse diagnóstico, os especialistas já alertam que isso pode acontecer. E quando o bebê nasce, você já busca saber se tem ou não. Sim. É importante, né? Se você tem uma criança dentro de casa, né, sem exposição ao sol, e aí essa criança apresenta muito lacrimejamento, né, um olho vermelho, a criança que tem um incômodo, tem uma inquietação, né? Provavelmente a pressão desse olho tem que ser averiguada se é glaucoma congênito, entre os diagnósticos que podem ser. Ele pode citar conjuntivites, pode citar obstrução do canal lacrimal, que também causa esse lacrimejamento, mas tem que ser averiguado também a possibilidade de um glaucoma congênito. Até porque essas outras doenças, elas são reversíveis, tá? Ao contrário do glaucoma. Então, não dá para negligenciar, ainda mais com bebezinho, com criança, para não comprometer a visão aí para o resto da vida. A gente vai continuar com o nosso bate-papo daqui a pouco, tirando algumas dúvidas. Por exemplo, quem tem glaucoma pode usar lentes de contato, sim ou não? Eu acho que são dúvidas bastante comuns no consultório do Dr. Vinícius. A gente volta a falar sobre esse assunto daqui a pouco, depois do intervalo.